Há alguns anos, minha querida amiga Valquíria Dias me presenteou com o livro Voltei, do irmão Jacó, e disse: é algo que você precisa saber. Só isso. Assim como o irmão Jacó, ela estava se preparando para o seu desencarne, que ocorreu no ano seguinte. E agora que nós já estamos na 10ª obra do André Luiz, eu acredito que seria bom dividir esse presente com vocês. E antes de começar, eu vou dizer um pouquinho sobre Frederico Figner, que escreveu o livro com o pseudônimo de Irmão Jacó. Isso que eu vou dizer está mais completo no site Estudando com Chico Xavier, wordpress.com. Frederico Figner, ele esteve entre nós entre dezembro de 1866 a 19 de janeiro de 1947. Ele nasceu na Tchecoslováquia, ainda muito jovem, foi para os Estados Unidos, chegando ao país em um momento que Thomas Edison estava lançando um aparelho que registrava e reproduzia sons por intermédio dos cilindros giratórios. Fascinado pela novidade, adquiriu um desses equipamentos e vários rolos de gravação, embarcando com sua preciosa carga em um navio rumo a Belém do Pará, onde chegou em 1891, sem conhecer uma única palavra de português. Naquela cidade, começou a exibir a novidade para o público, que pagava para registrar e escutar a própria voz. O sucesso foi imediato e, de Belém, Fred se dirigiu para outras praças, sempre com o gravador a tiracolo. Passou por Manaus, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador, antes de chegar ao Rio de Janeiro no ano seguinte, já falando e entendendo um pouquinho do nosso idioma e com um razoável pé de meia. Na cidade maravilhosa, Figner abriu sua primeira loja, a Casa Edson, em um sobrado na rua Uruguaiana, onde importava e comercializava esses primeiros fonógrafos. Era um homem generoso e solitário. Pela própria natureza do trabalho nas suas duas gravadoras, havia se tornado amigo de muitos músicos e cantores de sucesso, em uma época que antecedeu a criação da Previdência. Ficou consternado com a situação de penúria que alguns desses artistas enfrentavam ao chegar à velhice. Sensibilizado com esse verdadeiro drama social, não titubeou e decidiu doar um terreno em Jacarepaguá para a construção da modelar instituição Retiro dos Artistas, que funciona até os dias de hoje. Em 19 de janeiro de 1947, faleceu no Rio de Janeiro, aos 81 anos de idade. Ao se abrir seu testamento, nele constatou-se que Fred Figner havia destinado parte substancial de seus bens às obras sociais de Chico Xavier. O jornal carioca, A Noite Ilustrada, publicou editorial em que o judeu Frederico Figner foi honrado post-mortem com o merecido e justo título de o mais brasileiro de todos os estrangeiros. Além de seus feitos, estão já imortalizados, fiquemos com a lembrança do homem, conforme nos relata Viriato Correia, jornalista, teatrólogo, romancista e membro da Academia Brasileira de Letras. Ele disse:
aos 80 anos, tinha as vibrações, os entusiasmos, as vivacidades das juventudes estouvadas. Quem o via pelas ruas, suado, chapéu atirado para a nuca, falando aqui, falando ali, numa pressa de moço de recados, pensava estar vendo um ganhador que, em cima da hora, corria para não perder a hora do negócio. No entanto, não era para ganhar que ele vivia a correr. Rico, muito rico, não precisava entregar-se à vassalagem do ganho. Corria para servir os outros, corria para ir ao encontro dos necessitados. Frederico Figner, introdutor do fonógrafo no Brasil, levou sua esposa desolada a Belém do Pará, na esperança de um reencontro com a menina Raquel, sua filha, que haviam perdido, o que quase os levou à loucura, a ele e a esposa. Procuraram a médium Ana Prado, também mulher do campo, e numa sessão com ela, a menina apareceu materializada, estimulando os pais a enfrentarem o caso com serenidade, pois ali estava viva, e falava e os beijava, e sentava-se em seus colos, provando que não morreu. Figner, ao voltar para o Rio de Janeiro, dedicou-se dali em diante, ao espiritismo, com a chama da fé acesa em seu coração e no coração da esposa, mas agora uma fé inabalável, assentada na razão e nos fatos. Fred, que no livro Voltei, psicografia de Chico Xavier, adotou o pseudônimo de Irmão Jacó, foi diretor, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e espírita atuante. Prometeu escrever no além, tão logo lá chegasse. Quando encarnado, acreditava que a morte era uma mera libertação do espírito e que seguiria para as esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse para mundos infelizes. Mas conforme seu depoimento no livro, o que aconteceu após o seu desencarne não foi bem assim. Deixou-nos um alerta. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres da solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Eu acho importante sabermos que ele foi muito dedicado ao espiritismo para entendermos que nada sabemos. Por isso que eu falei isso antes de começar. Então, depois de sabermos um pouco sobre ele, vamos estudar o livro Voltei, de Irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier. E ele inicia assim: a luta continua. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte, ainda mesmo quando o espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, em vão tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem de alguma forma à nossa expectativa, mas os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. A morte não passaria de mera libertação do espírito e mais nada. Nossa alma seguiria para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos infelizes. Hoje, compreendo que aceitar essa fórmula seria o mesmo que menosprezar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e em seguida se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Porém, quantos conflitos entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições
entre a infância e o declínio das forças físicas. Hoje, reconheço que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa da reencarnação ou de elevação, temos o tempo, e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos obstáculos a vencer, quantos enigmas a solucionar, acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz no coração, mas não foi meio assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia, e quando nos julgamos de posse da vitória final, voltamos aos círculos domésticos para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender, e se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos então filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. No entanto, chegou o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houver de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Oh, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para vocês, membro da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas, sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequenos deveres da solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Hoje, falo a vocês com experiência mais dilatada, depois de muitos anos nas lides da doutrina. Estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código de sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Agradeço sensibilizado a colaboração de Emmanuel e de André Luiz, nos registros humildes de meu refazimento espiritual, nessas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. A pedido de Jesus, nos fortaleça a todas no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a entendermos, além de nós, as bênçãos que nos felicitam. Rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do nosso caminho de trabalho e elevação, porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Irmão Jacó, Pedro Leopoldo, 19 de fevereiro de 1948. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.